A primeira vez assim que eu consigo lembrar que veio o pensamento foi: o mundo será melhor se eu não estiver aqui. Eu lembro que esse pensamento veio um dia assim, pá. Eu só levantei da cama, fui para a cozinha, eu dei uma olhada no armário de remédios e pensei: é com isso aqui. Só que o meu marido acordou e ele me parou. Quando eu olho para trás e vejo, eu não entendo como eu cheguei lá no fundo do poço, mas eu entendo como eu saí de lá. Quando eu vi a Alana pela primeira vez no meu consultório, eu pude ver uma pessoa abatida. E uma das primeiras coisas que ela me falou na consulta é: Rafael, eu já tentei o suicídio, mas eu não consegui. Sou tatuadora e a tatuagem foi onde eu me encontrei. Eu desenho desde criança, eu sempre gostei de desenhar. Cada fase da minha vida eu desenhei determinado tema, né? De certa forma eu consigo identificar isso com a minha mudança pessoal. O suicídio hoje, ele não tem uma etiologia definida, ele é multifatorial. Eu acredito que a hipnoterapia pode ter resultados excelentes em qualquer tipo de tendência suicida, resultados realmente transformadores. Nós definimos que uma pessoa que está deprimida ou sofre de um transtorno bipolar grave ou até uma pessoa com uma esquizofrenia, elas podem tirar a sua própria vida e de uma forma sem dó e sem pena. Muitas vezes a pessoa busca o suicídio como uma ferramenta para suportar a dor, para passar aquela dor que ele não consegue de outra forma, ou sente que não é possível. Mas a gente não deve nunca descaracterizar essa dor e esse sentimento de desesperança e de impotência diante de algo. Eu teoricamente tinha tudo: minha família, meu marido, casa, emprego, a vida perfeita. Por isso que todo mundo relacionava isso com frescura. Ninguém sabe dizer exatamente a causa que leva uma pessoa ao suicídio. É uma pergunta muito comum essa, se é um impulso que a pessoa tem ou se ela já vem construindo aquilo para um momento. Com relação à ajuda que os pacientes muitas vezes pedem e as pessoas não percebem que eles estão pedindo, a gente tem que ficar muito de olho com relação aos sinais que ela está apresentando. São principalmente os sinais da depressão mesmo, do humor deprimido. Quando você tiver uma pessoa mudando muito o comportamento, se isolando demais, dizendo muitas vezes que não faz mais sentido viver, que não faria falta se ele não estivesse ali, começa a prestar atenção, porque essa pessoa pode estar fazendo um plano de ação para um suicídio. E normalmente a pessoa que pratica, de fato, ela chega ao finalmente, ela tenta pelo menos 10 vezes. Né? Então veja, existe um espaço de tempo para que isso seja cuidado e detectado. E hoje em dia existem diversas formas de estar procurando ajuda, diversas formas de estar recebendo essa ajuda, como por exemplo o CVV, que tem feito trabalhos fantásticos no Brasil hoje em dia, ou até mesmo procurando ajuda em um profissional da área, a fim de tirar esses pensamentos ruins, pensamento de morte, essa tristeza, toda essa ideação suicida. A pessoa precisa se sentir acolhida, ela precisa sentir que existe uma atenção voltada para ela em busca de se resolver. De repente, do nada, surgiu uma intolerância à lactose, um problema no estômago, um pouco de gastrite, e eu fui no médico. E não tinha nada no meu estômago, não tinha nada de errado, a gastrite era totalmente psicológica. E ele chegou: eu acho que você tem depressão. Antes de procurar a hipnoterapia, ela disse que já tinha procurado de tudo. Já tinha feito tratamento com psicoterapia, ela já tinha feito tratamento medicamentoso com os psiquiatras. Mas quando ela me procurou, ela disse: Rafael, eu estou há anos procurando uma alternativa para essa minha dor, mas eu não consegui encontrar nada. E nada. Eu não tinha mais saída, sabe? Então, se nada disso me ajudou, então o problema sou eu. Importante frisar também que não existe culpado para esse sentimento de suicídio. É um transtorno, mas as pessoas que sofrem com isso precisam de tratamento. É importante que se tenha a condição do diagnóstico, mas normalmente, quando se detecta uma depressão em casos mais severos, em um momento em que
Se detecta mesmo a ideação suicida, é necessário a entrada de medicamentos. Para que essa pessoa comece a produzir mais a serotonina que ela precisa, que ela equilibre a dopamina que ela está ou em falta ou com muita, e aí as coisas vão se organizar. O tratamento farmacológico é importante, principalmente para estar tirando a pessoa da crise. Já a hipnose, ela não tenta substituir isso. Eu gosto de explicar para todos os meus clientes que o trabalho do hipnoterapeuta não é interferir com o trabalho do psicólogo ou do psiquiatra. Pelo contrário, o psicólogo ele vai trabalhar com uma abordagem da mente, o psiquiatra vai trabalhar com outra abordagem e o hipnoterapeuta vai trabalhar com outra abordagem. Então, se for possível uma equipe multidisciplinar, excelente para a pessoa. O tratamento desses sintomas, da depressão, desses pensamentos suicidas, sem a ajuda de uma psicoterapia, de uma hipnoterapia, pode durar anos, muitos anos. O que me surpreende é a hipnose, porque é uma técnica muito mais efetiva, né? E muito rápida. De 1 a 3 sessões você consegue algo que em clínica eu confesso que demoraria muito mais. O tratamento com a hipnose, da forma que a gente acredita que é o mais eficaz, vai buscar em todos os clientes o que levou ele a chegar naquele ponto de ficar deprimido, de ficar depressivo, até o ponto dele querer tirar a própria vida. É importante a gente frisar para as pessoas que estão procurando um tratamento através da hipnose, através da hipnoterapia, e já fazem o acompanhamento médico, que elas não deixem de fazer esse acompanhamento médico, esse acompanhamento com o seu psiquiatra, não parem de tomar a sua medicação. A gente já via vídeos de hipnose e a gente também pesquisou alguma coisa na internet mesmo, sobre casos que deram certo, até depoimentos a gente assistiu. E no dia que o Carlos, meu marido, estava assistindo um desses vídeos, nesse dia eu estava tendo uma crise e eu ia tentar de novo, porque a gente procurou tantas soluções e ali ele, na hora ele pensou, essa pode ser a nossa última esperança. E ele veio, conversou comigo e nesse dia eu procurei o Rafael. Com a Lana foi feito um trabalho de hipnoterapia e foi feito em apenas uma única sessão. Esta sessão ela levou em torno de 3 horas, onde a gente explica todo o processo da hipnoterapia e a gente faz o processo da hipnoterapia. Na época, quando eu cheguei para fazer hipnose, eu até tinha suspeitas do que seria. Com a Lana em hipnose, eu disse, Lana, agora que você está sentindo essa emoção negativa, eu vou contar de 3 até 1 e no número 1 você vai estar na primeira vez onde você sentiu isso na sua vida. E na hora que a Lana volta a reviver aquele momento, era um trauma de família extremamente pesado. Foi quando eu tinha 6 anos de idade. Eu fui abusada e eu não lembrava, eu não fazia ideia disso. Foi algo que minha mente simplesmente apagou. Esse trauma emocional muito pesado para uma criança com menos de 6 anos de idade, ela não conseguia lidar com aquela emoção negativa. E essa emoção ficou guardada e acumulada. Ela foi se repetindo e cada vez que ela se repetia nas condições relacionamentos, namoro, trabalho, cada vez que ela ia repetindo aquela emoção, ela ia ficando mais forte. E as pessoas às vezes se espantam, mas como que a hipnose pode resolver tão rápido um problema tão grave, um problema tão sério? O trabalho da hipnoterapia é o quê? É ajudar a mente subconsciente, com aquela emoção guardada, aquela emoção profunda, a perceber uma forma diferente de interpretar aquele momento. Quando você consegue fazer isso, você tira essa memória traumática da amígdala e passa para uma memória mais natural para dentro do hipocampo. Foi um processo tremendamente forte, chorei demais. Ao término da terapia, ela já olhou para mim percebendo que alguma coisa modificou lá dentro. A gente sente a diferença na hora. Parece que foi tirado com a mão, sabe? Aquele peso, aquela angústia que sempre estava aqui, parece que não estava mais. Eu lembro que até quando eu saí da sala da hipnoterapia, eu comecei a rir. E tinha uma senhorinha ali, e eu não me importei que ela estava me olhando, ou talvez até me julgando. O que essa menina está rindo? Pessoal da Omni, no Ajudar de Vez, eu concordo com vocês, a gente está aqui nesse mundo para ajudar de vez. E a hipnose ela tem uma abertura, porque nós vamos para essa parte mais profunda do cérebro, nós vamos descer nesse nível mais profundo, onde a conexão ela é muito maior.
E o que cura o ser humano é o amor. E se a gente consegue ir para o sistema límbico, onde o amor mora, nós temos muito mais chances de cura. Por isso eu confio, eu acredito nas pessoas que fazem hipnose. A minha sessão foi há 1 ano e de lá pra cá mudou tudo. Tudo. Minha vida profissional tá bem alavancada, minha autoestima melhorou 100%. Eu acho que eu me tornei uma pessoa bem mais autêntica porque eu confio em mim mesma. Eu sou forte, eu consegui uma força que eu não tinha antes. E é tão bom ver a Alana hoje com essa vida transformada e como ela mesma diz, teve a vida salva pelo Rafael. Tudo graças a uma informação sobre o tratamento com hipnose que chegou até ela. Por isso eu acho tão importante a gente compartilhar e divulgar esse tipo de informação, porque essa informação pode ser a luz no fim do túnel de alguém que hoje está precisando. Quando eu estou andando de skate, eu estou me sentindo livre. Eu acho que é uma metáfora com o que está acontecendo na minha vida hoje. Eu sou livre, eu estou tentando superar minhas barreiras da maneira que eu consigo, no meu tempo. E com o skate isso fica bem claro. Eu vou, se eu conseguir eu faço, se eu não conseguir, eu recuo um pouquinho, mas tento de novo. Se eu cair, eu levanto.